Bom dia a todos. No tema finados, nós vamos falar sobre morte. Na verdade, vamos falar sobre vida, né? Porque a morte nada mais é do que a vida no outro plano. Então, um tema bem sugestivo para a gente compreender o que acontece com a gente, né? E com os nossos irmãos também. Estão ao nosso lado, os filhos, os companheiros de caminhada. Então, Leon Denis fala para a gente que a morte é uma simples mudança de estado. A destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Está no livro Problema do Ser, do Destino, de Leon Denis. E aí, a gente estudando sobre a passagem, né? Na verdade, o passamento, o que acontece desse estado que estamos para o outro estado, a gente consegue, mesmo aqui na casa, já estudando, consegue vislumbrar, vamos dizer assim, muitas coisas que a gente não conseguia com o pensamento anterior. E aí a gente vê o progresso como lei. Porque aí a gente vai, a cada coisa que a gente lê, às vezes a gente até já leu sobre aquilo, mas a gente vai entendendo de uma forma diferente. Isso se chama evolução. E esse é o objetivo da nossa existência aqui, como encarnado. Evoluir, progredir, independente de qual situação estejamos, né? Se é um estado... Então, se estivermos encarnados, vamos entender. Se estiver desencarnado, melhor ainda, né? Vamos entender mais facilmente, porque estamos mais livres, né? Mas isso tudo vai depender do estágio evolutivo que angariamos para a nossa existência, para o nosso ser, para a nossa vida, né? E aí, a gente lembra dessa passagem onde Jesus fala para deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Sabe as palavras do nosso Mestre Jesus, onde ele fala para a gente não se incomodar. As pessoas do mundo, as pessoas que estão ligadas mais ao mundo material e que não pensam na vida espiritual, deixe ela os cuidados dela, né? Estão vivendo a vida material. Então, quem são esses mortos? São as pessoas que não pensam na vida. Não é não pensar na morte, é não pensar na vida. Porque se a nossa vida aqui é transitória, eu estou pensando em viver, né? Sempre progredir. Então, para Jesus, são os que vivem nela imersos, alheios à espiritualidade. Ou seja, a gente mergulha de uma tal forma na matéria, nas coisas da matéria, nas coisas que a gente precisa, nas coisas que a gente... nas nossas necessidades que não são reais, porque a realidade da vida é essa, é que um dia a gente vai também, assim como os nossos já se foram, e aí a gente se prende, como ele fala aqui. A gente fica imerso, a gente fica alheio, a gente fica preso. Então a gente precisa tomar cuidado quanto a isso. E aí, Vinícius, no livro Nas Pegadas do Mestre, ele fala que é a morte que faz o homem pensar na vida. Olha que coisa engraçada. É a morte que faz o homem pensar na vida. Deus não encartou a morte no programa da criação, visando a destruir essa mesma criação, fruto do seu amor. Seu propósito é fazer que a vida evolva de estágio em estágio, tornando-se cada vez mais intensa, mais estável, até culminar na eternidade, triunfando da morte definitivamente. Então, a gente precisa melhorar esse padrão nosso de destruição. A morte não é destruição. A morte é vida. Então, quando acontece e que a gente presencia ou que a gente tem que passar por essa necessidade, sejamos nós ou o nosso companheiro de jornada, a gente vai pensar melhor na vida. E o que é a vida? Né? Como diz o Gonzaguinha. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. O que é a vida?
a gente não para pensar na vida. Então ele chama a atenção. Quando acontece alguma coisa, a gente vai pensar na vida. Na verdade, a morte é o pensar na vida. Porque a gente, na vida material, principalmente quando estamos encarnados, não pensamos na nossa própria vida. O que a gente está fazendo? O que a gente está progredindo? O que a gente está olhando? Às vezes uma situação ao lado, a gente está tão envolvido com as nossas coisas que a gente não vê o irmão está passando uma outra necessidade. Então a gente precisa parar um pouco para pensar. E aí, só para relembrar a história de finados, lá nas Galhas, né, os nossos irmãos, os druidas, eles se reuniam para comemorar os mortos. Mas não reuniam nos cemitérios, eles reuniam nos lares e reuniam nos lugares onde tinha natureza, porque eles acreditavam que os bosques, os pântanos eram povoados de espíritos, né? Pessoas que já se foram, espíritos, no caso errantes, que estão, né, programando uma nova encarnação, já estão em outro estágio. E eles acreditavam nisso mesmo, e eles se reuniam no dia 1º de novembro, primeiro dia do mês de novembro, para comemorar, pensar nos mortos, vamos dizer assim, né? nos desencarnados. E aí, isso era uma festa, não era uma coisa fúnebre, era uma comemoração mesmo, né? É um dia para se pensar nas pessoas que se foram. E eles acreditavam que eles ficavam ali no meio da natureza, ou até nos lares mesmo. É como se fosse uma confraternização hoje. A gente não comemora aniversário, a gente não faz as nossas comemorações. Eles faziam isso. Depois a Igreja Católica vai e estabelece, vamos dizer assim, o dia de finados no dia 2 de novembro, né? Para ficar uma coisa mais certinha. E aí, com isso também vem as várias ideias de aniquilamento, de destruição. Aí já mudou completamente a ideia inicial, que eram os druidas que faziam. A ideia, né, que eles existiam, que eles não morriam, né? E aí vem essa coisa do comemorar os mortos nos cemitérios. Não estou falando que tem nada de errado ir ao cemitério. Depois a gente vai ver no que o Livro dos Espíritos fala para a gente. Mas a ideia central é comemorar, se festejar realmente e colocar o melhor do seu sentimento para esses irmãos que estão no outro estágio de vida. Vivos como nós, mas estão em outro aprendizado. Ok? E aí os tempos modernos apresentam a rememoração dos mortos segundo o resultado dessa miscigenação cultural, filosófica e religiosa, que se deu pelos caminhos da história, cada um o fazendo ao seu modo e segundo as suas verdades, por mais relativas que estas sejam. É Emmanuel que nos fala. Eu achei interessante porque cada um faz do seu jeitinho. Então, respeito a isso que você é, porque na verdade nós somos. Não adianta com os nossos sistemas, com as nossas bagagens, nós somos. Nós só vamos desmistificar a questão fúnebre, a questão dos mortos, à proporção que a gente vai evoluindo. Então, essa homenagem, essa dedicação, cada um vai fazer do seu jeito, mesmo sendo espírita, mesmo sendo de outra religião, de acordo com a sua religiosidade. E tem que haver um respeito, né, à nossa bagagem evolutiva. Porque, na verdade, nada muda de uma hora para outra. Nem com a morte nós mudamos de uma hora para outra. Nós vamos ser aquilo que somos. Nós só vamos o quê? Despojar a carne. Mas vamos continuar com os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Aquela ideia que a gente tem vai continuar a mesma. Então, a gente tem que ter esse respeito agora como encarnados e também como desencarnados. Ok? E aí, ele vai falar um pouco sobre a doutrina, né? Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, é a música também, né? E as religiões, quando a gente fala no tema, elas se calam, né? Também a ciência, nesse instante que é a passagem
que no Céu e Inferno, no capítulo, né, no segunda parte, o primeiro capítulo da segunda parte, ele abre a mensagem dos Espíritos com o tema O Passamento. Vale a pena a gente ler o Céu e o Inferno, porque ali ele vai explicar essa passagem, esse instante supremo, como ele fala ali, né? E esse desconhecimento das leis, dessa relação da matéria com o espírito, é que faz com que a gente tenha os medos, né? Acha aquela coisa como se fosse uma coisa sobrenatural, uma coisa inédita. E ali a gente vê que não tem nada disso. Por quê? Porque Kardec, ele faz um estudo na codificação, falando para a gente desse traço de união entre a matéria e o espírito. E vem nos relatar como se opera essa transição, minuciosamente, de uma forma esclarecedora. Então, quando a gente fala nessa passagem, todo mundo, não sei se eu vou saber falar sobre isso, né? E Kardec corajosamente coloca para a gente nos livros da codificação, minuciosamente, além de Kardec, Leon Denis, né? Então, seja pelas noções mais positivas que ele dá sobre a natureza da alma, ou seja pela narração daqueles que deixaram a vida, ele vai explicar tudo o que acontece. É só a gente pegar o livro e ler. E aí vão-se embora os medos, os receios, as nossas ideias equivocadas sobre essa passagem. Então, o conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse fenômeno, como de muitos outros. Então, a gente vai ver o que acontece. A extinção da vida orgânica, ali dá para ver certinho, né? O corpo que eu deixei e o corpo fluídico que se vai, né? Acarreta a separação da alma em consequência do rompimento desse laço. Então, o que é a morte? A morte é o rompimento do laço fluídico. Então, vou separar a matéria do espírito que estão unidos num objetivo de estarmos encarnados para progredir. Volto lá ao que eu falei, né? O objetivo da encarnação. Então, o fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de maneira que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Então, não é cortar o laço, pronto, acabou. Não é uma coisa simples assim como a gente imagina. Eles vão se desatando, se desunindo, pouco a pouco, de acordo com o nosso pensamento, a nossa ideia, o nosso apego material. Se a nossa ideia está imersa, como ele falou no outro slide, no mundo material, vamos colocar na razão. A gente vai pensar o quê? Vai ser mais difícil, né? Porque a nossa ideia central é a matéria. São as coisas que eu tenho. São as coisas que eu deixei, as pessoas. Porque apego não é só a matéria, né? Quando a gente fala de apego, a gente fala as pessoas, as emoções, as coisas, enfim. Apego é uma coisa muito maior do que a gente imagina, né? E aí, se no momento em que se extingue a vida orgânica, o desprendimento do perispírito fosse completo, a alma não ia sentir nada. Ou seja, o espírito que já angariou isso como encarnado, os laços vão se desatar e ele vai para esse novo estágio de vida. Continuar do jeito que é, mas ele vai ser mais fácil esse passamento, essa passagem. Se nesse momento a coesão dos dois elementos, espírito e matéria, estiver no clímax de sua força, produz uma espécie de ruptura que reage dolorosamente sobre a alma. Ou seja, no caso dos nossos irmãos suicidas, né? Infringem a lei e rompem com a vida de uma forma brusca, né? E aí é uma coisa mais, né, mais complicada. Também pelo fato de infringirem a lei. Se a coesão for fraca, a separação torna-se fácil e opera-se sem abalo. Se após a cessação completa da vida orgânica existirem ainda numerosos pontos de contato, ou seja, os lacinhos
ainda estão presos ao corpo, né? Entre o corpo e o perispírito, a alma poderá ressentir-se dos efeitos da decomposição do corpo, até que o laço inteiramente se desfaça. Então, eu coloquei só alguns pontos, né? Isso tudo está na passagem, no livro O Céu e o Inferno, o Passamento. Tá? Na segunda parte, onde ele inicia o relato dos espíritos, e antes de iniciar, ele tem que explicar para a gente o que acontece nesse momento. Tá? Bom, então, o sofrimento, que é a nossa preocupação. Eu vou sentir dor? Eu vou sofrer? Como é que vai ser? O meu ente querido que desencarnou, será que ele está sofrendo? Será que não está? Né? Porque a gente fica com isso na ideia. Então, tanto maior é o sofrimento, quanto maior lento for o desprendimento do perispírito. A presteza desse desprendimento está na razão do adiantamento moral do espírito. Então, vocês concordam que Kardec está mostrando para a gente o quê? O que o Dr. Herman fala aqui. Para bem morrer, é preciso bem viver. A nossa vida pautada na moral, nos princípios, no estudo, no trabalho, no discernimento, na razão, vai ser bem mais fácil a gente se desprender, né? Do que se a gente estiver ligado às nossas paixões. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu não abro mão, né? Então, para o espírito desmaterializado de consciência pura, a morte é como um sono ligeiro, isento de agonia e cujo despertar é suavíssimo, ou seja, ele nem percebe, né? E às vezes participa do velório, como o espírito Sanson, no Céu e Inferno, né? Desencarnou, estava lá, no velório, participando, normalmente, uma coisa natural. Por quê? Ele adquiriu em vida, como encarnado, né, a aquisição moral suficiente para ter emoção de participar do seu próprio enterro, do seu próprio velório. E ainda, com certeza, porque se ele estava ali e já era um espírito moralmente evoluído, ajudando, participando, trabalhando. Porque os espíritos, né, superiores, eles já desencarnam trabalhando. Porque já faz da sua vida um trabalho. Se a vida é um trabalho, é um estudo, é uma labuta constante, eles já desencarnam, já vão embora. Eles não vão ficar pensando naquilo que deixou. O que deixou é o que ele vai levar, que é a riqueza, a verdadeira propriedade, o conhecimento, as aquisições morais, é o que eu vou levar. Então, eu não vou ficar pensando no que eu deixei. Bom, então, um resuminho básico, para a gente correr um pouquinho e poder falar um pouquinho sobre as coisas. Está no Livro dos Espíritos. Bom, os espíritos estão lá na espiritualidade, são felizes. Então, se ele está bem, está feliz, eu não preciso pensar. Toda lembrança que se tem dele aumenta a felicidade. Ele recebe. Então, tudo pelo pensamento. Não é isso que a gente aprende na doutrina espírita? Graças a Deus. Se eles são infelizes, essa lembrança para eles é um alívio. Ou seja, se eles estão no tormento, né, naquela questão da perda, do apego ainda, que a gente tem muito, né, pensar neles é um alívio. Né? Pensar, enviar mensagens de otimismo, né? De coisas boas. E o dia específico de finados, os espíritos respondem a Kardec que eles atendem ao chamado pelo pensamento, tanto nesse dia como em outro. Então, o dia de finados, como eu falei na história, foi um dia específico criado pela Igreja Católica, mas qualquer dia é dia de finados, é dia de pensar nos que se foram, né? A lembrança, o pensamento é que vai ficar para eles. Neste dia estão ali junto às suas sepulturas em maior número, porque há mais pessoas que os chamam pelos pensamentos, mas cada um vem por seus amigos, não pela multidão de indiferentes. Ou seja, a quantidade de pessoas no cemitério não vai fazer com que os espíritos, né, modifiquem alguma coisa. O que vale é o sentimento, é a intenção. Com que sentimento eu estou indo lá no cemitério? Né? Se eu tiver essa necessidade, sim, não tem problema nenhum ir.
né? Se pudessem ser vistos, eles compareceriam com a forma como eram conhecidos como encarnados. Ou seja, se aparecer aqui para mim, vai aparecer com a forma, até para eu identificar, né? A minha avó, o meu avô, os meus entes queridos, os meus amigos, como que eles vão aparecer? De forma que eu identifique, são eles, né? Quanto aos espíritos que não são lembrados por ninguém, eles informam que estes só se prendem às coisas terrenas pelos laços do coração. Se aí não há amor, não há mais nada que retenha o espírito. Ou seja, muitos ficam tristes, sim, mas muitos não pensam mais nisso, né? Porque já estão em outro estágio, vem, aquilo é para eles uma coisa muito mais material, muito mais para o encarnado do que para o desencarnado. Então não tem sentido, né? E a nossa postura? Devemos assumir nesse dia uma posição mental. Nesse dia, como em todos, né, gente? A gente está falando desse dia porque é o dia de finados. Mas como a gente já viu, o dia de finados é todo dia. Dia de pensar nos mortos, de irradiar para os mortos, né? De pensar, de vibrar, né? Enfim, de lembrar de coisas boas que vivemos juntos, enfim, isso é todo dia, né? Então, orar pelos entes queridos que se foram e por todos de uma forma geral. Porque muitas pessoas oram pelas pessoas, pelos nossos parentes, pelos, né, os entes queridos, e se esquecem de que somos todos irmãos perante Deus. Então, o outro lá, né, o jovem que desencarnou num acidente, é o que a gente faz aqui no trabalho de irradiação da casa, né? Com os nomes que são colocados ali, no maior respeito, no maior carinho, por aquelas pessoas que a gente não conhece. Não são nossos entes queridos, mas são pessoas que podem estar nesse momento em dores e sofrimentos, pelo desenlace brusco, como num acidente, num assassinato, em várias situações de morte, que a gente vê até aqui no caderninho que vocês colocam o nome. Então, a gente faz esse trabalho. Então, é dia de pensar neles, né? É o dia, tem um dia certinho de pensar nessas pessoas que às vezes recebem dos parentes poucos recursos, vamos dizer assim, né? Em forma de prece, em forma de pensamento. E aí quando vem o nomezinho para irradiação, sim, aí eles se sentem mais aconchegados, né? Alívio para as suas dores, e aí sim, seguem a rota que tem que seguir, o progresso, enfim. Guardar uma lembrança respeitosa, afastando-nos dos ambientes de movimentação coletiva. Manter o clima de integração com a lembrança saudosa, dentro do próprio ambiente, em atitude de recolhimento. No caso, recolhimento, equilíbrio, paz, porque senão como é que a gente vai passar para as pessoas aquilo de desequilíbrio que a gente tem? Então, não vai resolver muito. A gente precisa se recolher, orar, vibrar e se manter em equilíbrio, né? Quebrar hábitos antigos que nos induzem a permanecer dentro de faixas mentais que devemos esquecer. Se no coração ainda residir o desejo de comparecer ao cemitério, que o faça com o coração puro, sem perder de vista a necessidade de uma nova etapa de comportamento, de um novo modo de ser, ou seja, a vida é progresso, progresso do pensamento, progresso das atitudes. Não tem nada de mais ir, mas vamos parar para pensar. Como eu posso homenagear o meu ente querido que se foi? Eu posso ir angariando recursos para ir modificando essas ideias. Lutar para melhorar o nosso padrão, corrigir o nosso espírito quando houver necessidade de fazê-lo. Isso é o mais importante, né? Mudar o padrão mental para que a gente possa ajudar-se, em primeiro lugar, e poder ajudar os outros. Porque como vamos ajudar os outros se a gente não se ajuda? Se a gente não tem essa atitude permanente de estar em equilíbrio. A gente não fica em equilíbrio sempre, mas a gente está a caminho, a gente está no esforço, a gente está, né, tentando progredir. E aí o espírita sério, isso está no Céu e Inferno, na página 205, nessa parte também do passamento. O espírita sério crê porque compreende, e compreende porque raciocina. Então Kardec faz isso com a gente, o espiritismo faz isso com a gente.
coloca a gente para pensar, para raciocinar. Então, a doutrina dos espíritos, ao desmistificar a relação do mundo material com o mundo espiritual, através da mediunidade positiva, não deixa espaço para dúvidas dessa realidade incontestável. Eu coloquei ali a figura das mesas girantes, porque no início começou-se como brincadeira, né? Era um passatempo. As pessoas iam para passar o tempo, como se fosse um jogo, uma brincadeira, né? E aí virou a doutrina dos espíritos, séria, né? Que diz para a gente o quê? O mundo espiritual se descortinou. Agora está na hora da gente pensar o que acontece na realidade. E os espíritos vêm dizer para a gente nessa parte mesmo do céu e inferno. Na segunda parte toda, tem vários relatos onde os espíritos falam o que eles sentiram nesse momento do passamento. Ou seja, passaram para o lado de lá e falam para a gente. E aí a gente vai compreendendo, a gente vai raciocinando. Para aí, esse apego que eu tenho vai me prejudicar na hora do meu passamento, né? Essas atitudes que eu tenho vai ficar complicado. E aí a gente vai mudando, a gente vai raciocinando, a gente vai compreendendo. E a gente vai levando a sério a doutrina dos espíritos, né? Que não é mais uma brincadeira. Leon Denis fala para a gente também, no livro Depois da Morte, que a hora do encontro é também despedida. E ele cita, no livro, ele compara como se fosse a lagarta e a borboleta. Então, o capítulo é pequenininho, é capítulo 13, Depois da Morte, as provas e a morte. Então, ele fala da nossa dureza como encarnado, vamos dizer assim, dureza que eu falo, as coisas que a gente passa, os sofrimentos, as decepções, toda a dor física, tudo isso que a gente passa, mas é necessário para o nosso aprendizado, porque a gente só passa quando está preparado para passar, e só passa de acordo com a nossa necessidade. Então não devemos reclamar, é os estágios evolutivos. E aí ele compara a morte como se fosse a borboleta. Então, todos os momentos que passam, aqui no caso é Joana de Ângeles, mas o próximo slide tem tudo a ver com o que ele fala nesse capítulo 13. Todos os momentos que passam podem ser considerados adeuses. Assim, avança para o amanhã, libertando-te para alcançares o triunfo da imortalidade. Então, não adianta falarmos de imortalidade. Não adianta falarmos que a gente crê na vida futura. Como é essa vida futura? Como é? Como é o mundo espiritual? Então, não basta ser espírita e dizer que acredita na imortalidade, mas como que eu vou me sentir? Como que eu vou poder ajudar? Como que eu vou verificar que o meu irmão está sentindo isso mesmo? Por que ele está sentindo? Então, eu tenho que raciocinar. Ele está sentindo porque ainda está ligado a muitas coisas. Daqui, do lado de cá, como diz a música. Do lado de lá e do lado de cá. Na verdade, é tudo uma coisa só. Porque são estágios, são momentos que a gente vive hora de um jeito e hora de outro. São estágios naturais. Então, para terminar, Leon Denis fala para a gente. Digamos adeus as teorias que fazem da morte a porta do nada, ou o prelúdio de castigos intermináveis. Chegou a vez da esperança e da vida eterna. Não mais há negrejantes trevas, porém sim luz deslumbrante que surge dos túmulos. Já vistes a borboleta de asas multicores despir a informe crisálida, esse invólucro repugnante no qual, como lagarta, se arrastava pelo solo? Já percebeu isso? Já a viste solta, livre, voejar ao calor do sol, no meio do perfume das flores? Não há imagem mais fiel para o fenômeno da morte. O homem também está numa crisálida, que a morte decompõe. Então, é a imagem. Quando pensarmos em morte, vamos pensar em esperança.
Vamos pensar em liberdade. Vamos pensar em beleza, porque se a gente está pensando em borboleta, olha a diferença. Vou voltar o slide anterior para ver a diferença, que ali dá para ver melhor. Olha só, uma rasteja, né? Uma tem toda uma dificuldade, né? Tem tudo aquilo limitando ela. E a outra voa, livre, né? Com as suas asas bonitas. Então, quando a gente pensar em morte, vamos pensar na passagem. O que é a passagem? É isso. E ele explica de uma forma, só tem 2 folhinhas, gente. A gente olha o livro depois da morte, chega a arrepiar, né? Não dá vontade de ler. Mas são 3 folhinhas que ele fala assim, de uma forma simples, o porquê de passar pelas provas, pelas dores, e que depois isso aí vai ser a nossa liberdade, a nossa esperança. E ele explica o porquê das coisas, que a gente quer tanto saber. Por que eu sofro? O porquê que eu tenho que passar por isso? Ou por que eu tenho que passar por aquilo? É só ler. Está lá. Leon Denis, A Prova e a Morte. Tá, gente? Então, quando pensarmos, né, nos nossos queridos que se foram, vamos pensar dessa forma. Eles também estão aprendendo. Eles vêm para a sala de aula como a gente vem estudar, para saber também o porquê. Eles não estão sem saber de nada. Eles são convidados pelos espíritos amigos. Os espíritos superiores trabalham incessantemente fazendo esse trabalho, né? Ei, você aí, chama lá. O quê? Vamos lá na sala de aula, está tendo um estudo lá sobre a morte, né? Sobre o passamento, né? Um estudo lá sobre o céu e o inferno. Vamos lá. Ah, não quero ir não, estou aqui chateado, estou aqui angustiado. Eles fazem isso. Trazem os espíritos para cá para estudarem como nós. Nós estamos sentados estudando, eles também estão fazendo a mesma coisa, para entender o que acontece conosco e com os outros. E isso é a realidade da vida. Não vamos pensar mais na morte, né? Com aquela coisa fúnebre, aquela coisa pesada. Vamos pensar na morte assim, com ares de esperança. Que Jesus nos abençoe.